Vamos passar alguns slides, algumas coisas nesse sentido. A ideia é podermos construir um conteúdo, como nós havíamos falado, nós iríamos estar tratando acerca do tema sobre sexualidade. Por que não dizer sobre ideologia de gênero, sobre a questão LGBTQI+. E nós vamos trazer um ensino para a igreja. Eu peço que ninguém grave esse conteúdo, por favor. Nós estamos construindo esse conteúdo para depois passar ele em forma de link, e eu peço que de fato isso não seja feito. Afinal de contas, nós estamos em um tempo de muita perseguição, e pregar o evangelho da forma que eu vou pregar hoje tem que ter um pouco de coragem, porque talvez, e preparação, porque talvez as pessoas podem confundir algumas coisas. Há muita confusão nesse tempo, há muita distorção de fatos e de realidade. A igreja muitas vezes tem sido colocada em um lugar que ela não deveria estar, ou quer seja pela grande mídia, ou pelo próprio diabo, ou pela falta de sabedoria dos próprios irmãos. Então nós precisamos de muita sabedoria, muito conhecimento e muita maturidade para lidar com esse tema. E às vezes as pessoas também, mesmo a gente tendo todo esse cuidado, a gente tendo todo essa preparação, as pessoas, infelizmente, hoje a internet, ela muitas vezes é uma sepultadora de reputação. Ela vai sepultar a reputação das pessoas. É isso que chama a atenção na internet, infelizmente. É quanto mais você sepulta alguém, por aí vai. Basta você ver, se você fizer um conteúdo de ensino, se você fizer um conteúdo de informação, esse conteúdo vai atingir no máximo poucas mil pessoas. Mas se você começar uma briga, começar uma discussão, uma fofoca, alguma coisa no sentido até muito banal, simplesmente aquilo ali vai ganhar milhares de visualizações. Então as pessoas entendem isso, entendem que esse é o código, entendem que isso vende, então as pessoas começam a caçar pessoas para poderem destruir a reputação e depois disso causar um inferno na pessoa, e depois disso ganhar views, likes e dinheiro em cima disso daí. Então por isso essa preocupação. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto ao conteúdo, eu só tenho preocupação com relação aos cortes. Então alguém pode cortar A com B para dar C. Então eu tenho um pouquinho de cuidado com isso, a saber que nós estamos para lidar com um tema um pouco delicado, tá certo? Então nós estamos aqui nessa manhã e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ensinar a nossa igreja acerca desse tema. E talvez vai trazer muito esclarecimento para você, e eu preciso que você possa entender isso, tá? Então, Deus colocou no nosso coração falarmos de sexualidade à luz da Bíblia, mas principalmente no que diz respeito à formação da identidade de gênero, ok? Então, eu queria que você botasse o primeiro slide, por favor, John, vai indo comigo. Quero agradecer ao pessoal da mídia que nos ajudou. Eu queria distinguir primeiramente o comportamento do indivíduo. Nós não estamos tratando do indivíduo, nós estamos tratando do comportamento. Por que isso é importante? Porque é aí onde a igreja peca. Onde é que a igreja peca? No comportamento que nós temos tido com relação aos indivíduos. As falas, a forma que nós estamos passando uma verdade. Então, a questão não é só carregar a verdade, é como você transfere a verdade. A Bíblia diz que Jesus, presta atenção nisso, Jesus, ele ministrava com graça e verdade. Então a igreja perdeu a graça e só ficou batendo nas pessoas. Batendo com verdade, com verdade, com verdade. Mas ninguém suporta escutar a verdade de qualquer forma. É muito simples. Imagina alguém chegar para você e começar a lhe corrigir. Muito provavelmente, se essa pessoa não tiver tido um comportamento com você antes de amor, de carinho, de respeito, de empatia, você não vai conseguir receber daquela pessoa aquela correção, ainda que seja verdade. A primeira coisa que talvez você venha pensar é: o que é que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Imagine que você esteja em um determinado erro. Alguém chega e diga: olha, você está errado nisso, nisso e nisso. Você vai dizer: oxe, e o que é que tem a ver com a minha vida? Você tem nada a ver com a minha vida? Porque a pessoa não criou empatia. Então a verdade, ela tem que ser ministrada após um tempo de empatia. E a igreja perdeu a empatia.
A igreja perdeu a graça. A igreja perdeu o amor, infelizmente. Eu estou falando igreja, não estou falando da igreja Verbo da Vida, igreja Batista, igreja Assembleia. Eu estou falando de modo geral. Então a igreja perdeu essa conectividade. E como eu posso provar isso? Porque Jesus, ele tinha uma santidade. Jesus, ele tinha um tipo de santidade que atraía para perto dele ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, pecadores. Que santidade era essa? Que Jesus atraía pecadores para perto dele e as pessoas queriam mudar de vida. Porque, de fato, o evangelho, escute isso, evangelho não é para lhe dar uma vida melhor. Evangelho não é para lhe dar uma vida boa. Evangelho é para lhe dar uma nova vida. Eu não sei se você entende isso, porque as pessoas querem chegar com uma vida antes. A minha vida está mais ou menos. Está boa nisso, nisso e nisso, mas falta isso. Aí agora eu venho para a igreja. Para a minha vida que estava boa, ficar um pouco melhor. Não. Você abandona aquela vida toda. Joga tudo fora. E quando você entra nesse novo cenário, diz: Senhor, agora daqui para frente é comigo e o Senhor. É uma nova vida. Você não vai para a ressurreição antes da cruz. A cruz é o ponto divisor de águas. E aí sim, pastor, eu era um bom pai. Aí é Deus que vai dizer se você era um bom pai ou não. Você vai colocar tudo na mão dele. E ele vai passar em análise e começar a reconstruir em todas as áreas da sua vida. Porque até aquilo que você era bom e achava que era bom, Deus ele vai começar a tocar e vai dizer: não, peraí, isso aqui eu quero melhorar. Então, por que eu estou construindo isso para vocês? Porque esse é o ponto talvez dos mais importantes. Porque não adianta nada eu ensinar o que eu vou ensinar aqui, se você não compreender o primeiro princípio da apologética. O que é apologética? A defesa da fé cristã. O que é a defesa da fé cristã? Que está lá escrito em Pedro. Pedro, ele escreve o seguinte, escute aí. Pedro escreve assim: irmãos, antes de tudo, santifique o vosso coração em Jesus Cristo. Ele está falando de salvação. Ele diz: segundo, eu peço para que vocês tenham entendimento da razão da vossa fé, para que qualquer pessoa que possa perguntar para você acerca da razão da sua fé, você possa explicar. Terceiro, aí ele continua, aí ele diz: porém, faça isso com amor e mansidão. Então, primeiro você se converte, amém, você começa a aprender coisas novas. E depois você começa a aprender o porquê dessas coisas novas. O porquê nós não concordamos com o comportamento LGBTQI+. E porque nós chamamos de comportamento, porque é comportamental. Eu vou explicar para vocês. Entretanto, nós não podemos explicar às pessoas, é o que Pedro está falando, às pessoas que nós não concordamos, simplesmente de uma forma seca, destrutiva, demonstrando que aquele ser humano é menor do que a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: nenhum homoafetivo, nenhuma pessoa que pratica homoafetividade é menor do que você. Todos nós carecemos da graça de Deus. E essa é uma vaidade, um orgulho, um egocentrismo da igreja. Olhar para o pecador como se eles fossem uma categoria menor do que a gente. Não são. Eles são imagem e semelhança de Deus. Eles são uma criatura do Senhor, como nós somos, mas que o Senhor está buscando resgatar como te resgatou. Então nós não podemos tratar nenhum ser humano aquém do que o Senhor tratou naquela cruz. Quando ele foi para aquela cruz, ele foi para todos e por todos. Vocês estão conseguindo entender? Eu não quero chegar. Então eu preciso muito fazer esse preâmbulo, para que nós possamos distinguir o indivíduo da sua prática. Então eu quero falar nessa primeira questão, a questão do caráter. Eu conheço pessoas homoafetivas que têm mais caráter do que muito crente. Eu conheço pessoas que praticam homoafetividade, que têm mais caráter, que pagam dias, que é sim, sim, não, não, que são pessoas que são generosas, não são mesquinhas, avarentas, não são idólatras do dinheiro, muito mais do que muito crente.
Vocês estão comigo? Então, nós, quando tratamos o assunto do LGBTQI+, nós não estamos falando de caráter. Vocês estão comigo? Não é caráter. Por quê? Porque algumas pessoas, quando vão tratar desse assunto, alguns teólogos, eles vão fazer o seguinte: agora você tem que se colocar na outra pessoa. Ele diz assim, por exemplo, quando uma pessoa está roubando, peraí, pô, você é louco? Você está colocando uma pessoa que está numa prática, que acha que está amando da forma certa, comparando a um roubo. E essa pessoa nunca roubou na vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí ele tentar explicar a questão do pecado, comparando a outros pecados que a pessoa nunca fez. E isso machuca a pessoa, porque a pessoa nunca teve atos de falta de caráter. Então não é essa abordagem, não é desse jeito, não é dessa forma. Então nós, enquanto igreja, precisamos distinguir o indivíduo e o seu caráter da sua prática sexual. A segunda coisa é que Deus ama a todos. Aí agora, obviamente, Deus ama a todos. Deus ama o crente mais top da face da terra. E Deus ama o pecador mais arrebentado da face da terra. Do mesmo jeito, porque o amor de Deus é incondicional. O que quer dizer incondicional? Nós não podemos fazer mais nada para Ele poder nos amar mais do que Ele ama. Porque, inclusive, Ele é amor. Vocês estão entendendo isso? Então, Deus, Ele ama todos, porém, Ele não se agrada do comportamento de todos. Está conseguindo distinguir? Pastor, Deus ama os homossexuais? Ama. De Torá. Óbvio que ama. Os homoafetivos ama de Torá. Ele amou você primeiro? Se você for simples e humilde, seus pensamentos, suas práticas, quem você seria se não fosse Deus? Dentro de você, não depois da maquiagem, mas dentro de você. Quem é você dentro de você mesmo? E quem é você sem Deus? Será que haveria valor algum dentro de você? De perfeição? Entende? Então, nós somos, de fato, estamos crescendo por causa dele como parâmetro. Ele é um parâmetro e nós estamos crescendo nele. Nós não somos perfeitos, estamos correndo com princípios e em direção ao Deus perfeito. É diferente. Agora, Deus ama a todos, porém Deus não se agrada de todos. E eu dou sempre esse exemplo. É como um pai que tem 2 filhos, principalmente uma mãe, né, que tem 2 filhos. Um está trabalhando, indo, está lá, construindo sua vida, e o outro quer a criminalidade. A mãe, ela ama mais qual dos 2 filhos? Mas ela se agrada com a vida criminosa do outro filho? Só se ela for louca. Só se ela for uma pessoa deturpada moralmente. Então, ela não vai se agradar com o comportamento e as práticas desse outro filho. Concorda com o que eu estou dizendo? Então, você consegue entender que Deus pode te amar, mas não se agradar de você? Então, nós não estamos falando de amor de Deus aqui. Nós não estamos colocando questão de amor de Deus, porque as pessoas muitas vezes, quando vai falar sobre isso, fica nesse cenário. Deus ama, não ama. Se Deus não me ama, não. Deus ama você, Deus não ama. Deus não ama você. Não, Deus ama, mas Deus não se agrada. E eu acredito que para podermos conviver com alguém, nós temos que também, não só ter o amor dela, mas também agradar. Poderão andar 2 ou mais, se não concordarem entre si? Como é que eu posso andar com Deus se eu não concordo com o que Deus quer? Como é que eu posso andar com Deus se eu não concordo com os pensamentos de Deus? Vocês estão comigo? E a terceira coisa é, tenho o direito de ser feliz. Concordo. Agora veja como essa frase é egocêntrica. E o egocentrismo pode cair dentro de uma coisa chamada narcisismo. Pastor, e o que é isso? É uma coisa perigosa. Todo homem tem uma tendência a ser um pouco narcisista. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para você entender que nós não estamos sendo levianos aqui. O homem, ele tem um ego, então ele enxerga as coisas baseado no seu ponto de vista. E é real.
um problema para você pode ser muito grande. O mesmo problema para mim pode ser pequeno. E um problema que está passando para você que é grande, para mim é pequeno, para outro pode ser médio. Porque cada um vai enxergar aquele problema de acordo com o seu ego. Com o seu eu. Então, imagine agora que felicidade é o seu mundo. Preste atenção nisso. Felicidade é um aspecto que parte de dentro de você para fora. Você é que cria o conceito de felicidade. Então, está de dentro de você. Agora imagine um psicopata. Serial killer. Imagina aí. E que ele tem prazer em dominar as pessoas e ver a vida da pessoa se esvaindo na sua mão. Ele pode, esse psicopata, falar essa frase? Hoje vocês vão pensar. Esse psicopata, no mundo dele, no ego dele, ele pode falar essa frase: tem o direito de ser feliz? Porque se você disser que ele tem direito de ser feliz, você está dizendo que ele tem direito de sair matando quem ele quiser. Então, não. Essa frase é muito carente. Ela é muito complexa. E ela é muito vaidosa e muito egocêntrica. E perigosa, de novo eu falo. Tem o direito de ser feliz, você tem que colocar alguns parâmetros para entender se a sua felicidade é ecológica. E o que é uma felicidade ecológica? Se comunica com sua esposa. Porque às vezes o marido diz: eu tenho o direito de ser feliz. E a sua esposa está triste do seu lado. Às vezes o filho diz: eu tenho o direito de ser feliz. E o pai está triste. Então não, nós temos que ter uma visão ecológica do que é felicidade. Vocês estão comigo ou não? Então eu estou lhe dizendo para você que a pessoa sim nasce com o direito de viver. Qualquer ser humano nasce com o direito de viver. E nesse direito de viver nós estamos chegando a extremos. Ao ponto que hoje, e eu preciso que vocês sejam muito perspicazes no que eu estou falando hoje aqui. Eu estava essa semana dentro de um fórum de debate teológico, e um teólogo X começou a defender o aborto. Na verdade, a descriminalização do aborto. Ele disse assim: eu não concordo com o aborto, mas eu também não concordo com a criminalização do aborto. Porque quem aborta está submetido a um fator psicológico muito forte. E nós não podemos criminalizar essa pessoa. Aí eu perguntei para ele, eu disse: horas, então a mesma coisa quem comete homicídio. Todas as pessoas que cometem homicídio, elas estão de fato também numa pressão psicológica muito grande, porque ela entende que só matando é a única resposta. Até no microsegundo de quem está assaltando. Ele acha que para poder abafar e poder continuar livre, ele precisaria matar aquela pessoa que ele está assaltando. Então, se você está dizendo que uma pessoa que está passando por pressão psicológica, e não diz como, por quê e de que jeito, você pode descriminalizar, também nós estamos caminhando para a descriminalização do homicídio. Porque no que diz respeito ao seu argumento, você está me dizendo não a questão do indivíduo, porque tanto faz um indivíduo velho ou dentro da barriga, é indivíduo do mesmo jeito. São frases que nós estamos comendo e nós não estamos pensando. Só que tem um problema, tem uma geração que está vindo aí e vai colher todos os frutos da nossa fraqueza, de vontade de pensar, de se posicionar e fazermos racionalizar e raciocinar. Vocês estão comigo? E queridos, nós precisamos começar a compreender e botar o cérebro para funcionar. Então, a vontade de ser feliz está chegando a um ponto que, entenda, por favor, vocês imaginem a sociedade que nós vamos viver daqui a alguns dias. Se nós estamos caminhando para o caminho certo, a coisa era para estar melhor. Se hoje nós temos uma sociedade mais progressista do que dos nossos avós, era para hoje estarmos vivendo bem melhor. Concorda ou não? Estou botando vocês para pensar. E eu lhe garanto uma coisa: a nossa sociedade hoje está muito mais doente. E eu não estou falando isso sem números.
Há 10 anos atrás, a depressão era a quarta doença mundial. Daqui a 10 anos será a primeira. A Organização Mundial da Saúde está falando isso. Ela estava em quarto há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos será a primeira. Nós estamos com a sociedade ficando doente mentalmente. Se a sociedade está ficando doente mentalmente, e nós somos a mais progressista, está tudo certo, era para estarmos a sociedade mais saudável. Então, há alguma coisa de errado nisso daí. Alguma conta não está batendo. E alguém, às vezes, precisa ser o chato da história para acabar com a festa. Você que é pai, que é mãe, quantas vezes você foi proteger seu filho de alguma coisa? Você pegou ele e o seu filho... Né? Ana Rosa, já teve várias para cair, para se quebrar toda. E eu pego ela, sai. Na cabeça dela, papai está sendo chato. Mas ela não tem uma visão geral. Consegue entender? A igreja é coluna e baluarte da verdade. Agora, esse é o problema, como eu estou ensinando para vocês. A igreja não vai poder se calar. Nós temos um evangelho. Pastores como eu não vai se calar. A gente vai ensinar. Agora, é coluna e baluarte da verdade, mas essa verdade precisa ser transmitida com graça. Como eu estou tentando fazer com vocês aqui hoje. Tentando com graça, explicando para e passamente. Vocês estão comigo? Amém mesmo? Amém. Mas eu ainda quero voltar para essa questão. Tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Então, eu tenho o direito de ser tão feliz que se eu precisar ser feliz, não está, sabe, apertado o meu juízo, eu posso matar uma criança que está na minha barriga. Eu tenho o direito de ser feliz. É meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de ser feliz. Então, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Daqui a pouco vai chegar um momento que tudo vai ser desculpa para ser feliz. Vocês estão comigo? E nós estamos perdendo os parâmetros. Não. É a mesma coisa, eu dou sempre esse exemplo, quando uma pessoa diz assim, imagine, a pessoa está ali já com diabetes, a pessoa já está ali fazendo hemodiálise, a pessoa já está ali estourado e viciado na coca. Aí os parentes ficam do lado. Pai, não beba coca não, não vou levar coca não. E a pessoa que é viciada na coca diz o quê? Deixa eu ser feliz. Então, esse é um sofrimento. É a mesma coisa, querido, quando a pessoa diz assim, nós precisamos legalizar as drogas. No dia que legalizar as drogas, o tráfico acaba. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para você, me ame no que eu estou dizendo. Quem pensa isso, eu não vou ter graça. É uma pessoa desprovida de dados e conhecimento. Pronto. Eu sou autor do plano diretor do sistema prisional no estado de Sergipe. Ok? Trabalhei 16 anos com o crime. Todas as nações que descriminalizaram a droga, todas. Existe um estudo, inclusive, na Polícia Federal, quando nós fazíamos curso lá, acerca de drogas. Todas as nações adoeceram. Ninguém mostra Amsterdã, as zonas de convívio de drogas. Ninguém mostra como é lá dentro. Ninguém mostra em Portugal, a ilha da droga em Portugal. Ninguém mostra. Ninguém mostra nesses documentários. Ninguém mostra o que está acontecendo hoje em Detroit, em Atlanta. Eu me esqueci agora o nome da substância, mas vocês podem procurar na internet. É uma substância que faz justamente a anestesia geral. Eu me esqueci o nome dela. Ela tem um nome e ela hoje está sendo usada dentro do cartel na Colômbia. Essa substância é vendida da China, vai para a Colômbia. Pessoas que não têm sabedoria química, farmacêutica, elas pegam e manipulam aquilo dali, mistura com cocaína e está mandando para os Estados Unidos. Só para vocês entenderem, policiais da alfândega já morreram, porque não pode topar nessa droga, não pode entrar no olho. Eles agora estão ficando com aquelas roupas praticamente de radioatividade para poder, completa, para poder tocar nisso daí. Está acontecendo isso já há mais de 5 anos. Na Netflix saiu agora 2 documentários só sobre isso. Porque foram lugares que a droga foram legalizadas. Mas sabe o que é que está acontecendo? Quem é traficante, você imagina agora, o traficante está aqui, ganhando milhões. Os impérios gigantescos. Aí no outro dia legalizou a maconha.
Aí o que é que o traficante vai dizer? Ok, vou lá no Ministério do Trabalho e vou tirar a minha carteira de trabalho. É assim que o traficante pensa, né? Não. Eles vão dizer, o que eu posso dar agora de droga? E inventar algo agora pior, para que eu possa entrar com isso. E queridos, deixa eu dizer uma coisa, você que nunca lidou com o drama da droga, de uma pessoa que tem dependência química, a gente não pode como sociedade permitir, não. Eu sei que é muito legal, muito beleza, muito isso, muito aquilo outro. Mas eu quero te dizer uma coisa, a droga emburrece, destrói, abre gatilhos na mente. Deixa eu dizer uma coisa para você, bota na internet, ninguém fala isso. A maconha, ela não prejudica a gente. Bote lá, maconha e esquizofrenia. Bote lá, estudos científicos, ninguém fala isso. Eu estou falando de dados, eu disse que ia trazer dados para você. Coloque na internet, maconha e bota esquizofrenia. Você já viu alguém esquizofrênico? Você já estudou que a esquizofrenia, muitas vezes, pessoas que viveram a vida toda e entram na esquizofrenia, não existe um dado específico por que entrou, mas há um dado que diz que um dos maiores agentes, gatilhos, para abrir a esquizofrenia no cérebro de um ser humano é a cannabis sativa. A droga, a maconha, ainda é mais forte para abrir esquizofrenia do que qualquer outra droga. Ela tem propriedades lá dentro. Pastor, mas tem uma propriedade lá que é utilizado para a pessoa poder, como é que diz? Para ter fome. Não tem problema, é igual a mandioca. A mandioca, eu não sei qual é aquela que se a gente comer de um jeito, intoxica a gente. Que nem como é o nome daqui, aquela folha aqui que come muito em lagarto, como é? Maniçoba. Você pode comer a maniçoba de qualquer jeito? Não, se você comer de qualquer jeito, é lhe matar. Pode lhe intoxicar. A mesma coisa são os psicotrópicos, os remédios. Eles são tirados, trabalhados e feitos a droga específica, com recomendação médica e por aí vai. Ninguém está contra a ciência, não. Agora, dizer para mim que a maconha não faz mal, você é um ignorante. Você não estuda. E você está comendo conversa dos outros, para ficar bonitinho na sociedade e achar que está tudo bem. Até que o seu irmão fique viciado, fique dependente químico, doente, e você comece a lutar contra aquilo dali. Ou você veja um traficante batendo todo dia na porta da sua casa e dizendo, se não pagar, o seu irmão é morto, o seu irmão é preso. Você nunca teve uma situação dessa, eu já tive várias vezes. Não por causa de irmão meu, mas porque o tráfico estava dentro do presídio e muitas vezes as mães vinham desesperadas porque eles iam para o presídio e os próprios traficantes ficavam empurrando droga lá para os outros e os outros comiam aquilo dali. E, enfim, todo o comércio estava pronto. Então, querido, droga tem que ser afastada da sociedade, ponto final. Se você vê o ópio na China, destruiu a China por tanto tempo. Se você vê a maconha na Jamaica, os jamaicanos ficaram lerdos, lesados, e a Europa que veio, e os Estados Unidos que veio, e começou a dominar todos os polos turísticos e por aí vai. A maconha e a droga lesa as pessoas. Então, sim, eu tenho o direito de ser feliz. Não, querido, nós precisamos de pessoas maduras que possam também dizer, e falar, e conversar. Vocês estão aqui, amados? Amém. Pode passar, por favor. Quer dizer, eu que passo, né? Vamos lá. Eu queria ler a palavra com vocês e poder trabalhar um pouquinho o Evangelho antes de entrar em alguns dados. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu não sei se você está entendendo, mas essa manhã eu quero aprofundar muito a coisa com vocês. Ele está dizendo que as guerras e as guerras vêm das paixões internas, vêm do ego, da sua forma de ver o mundo. Qual é a proposta de Deus com o Evangelho? Vamos sair de você um pouco. Vamos sair dos seus pensamentos, que você acha que está certo. Vamos sair do seu eu, que você acha que está certo, e a sua conta não vai bater. A sua conta não está batendo. Vocês estão comigo? A cidade mais progressista dos Estados Unidos hoje se chama São Francisco. A cidade mais progressista, Daniel está balançando a cabeça, ele é intérprete e tradutor, e ele conhece muitos americanos que moram lá. Hoje, se eu estou falando alguma besteira, me corrija. Hoje, a cidade mais progressista dos Estados Unidos é São Francisco. E é a cidade das cidades mais violentas. É cada loucura, é cada lei que tem lá, você não tem noção. Por exemplo, hoje tem uma lei lá, que se uma pessoa roubar sua farmácia, seu mercadinho, até $800 não pode ser preso.
Você acha que não tem isso já no Congresso aqui não, hein? Tem já, né? Chamado, meu pai, furto de uso. Aí vamos lá. Deixa eu me comportar hoje, vamos lá. Aí o que acontece? Graça. Aí vamos lá. Aí os caras estão saindo. Os empresários estão saindo aí. E estão indo para o Texas. Sabe por que no Texas estão indo? Sabe por que estão indo para o Texas? Esses mesmos que apoiaram no início. Apoiou, bateu palmo. Não, é isso mesmo. Tem que proteger isso, proteger aquilo, aquilo outro. O indivíduo, a propriedade faz parte do indivíduo, irmão. Não vou entrar nisso agora não, mas faz parte. E aí, a conta não bate. Veja, é tanta gente doutor, PhD, nem assim. É doutor, PhD é doutor, é PhD e doutor. Mas não, doutor, não sei o que lá da USP. Deixa eu dizer uma coisa sobre doutorado para você aqui. Doutorado não quer dizer muita coisa não. Principalmente numa nação como a nossa. Eu vou explicar por que me ame, viu, gente que fez mestrado e doutorado. Mas tem um ranking mundial. Dos países que mais produz doutorado no mundo é o país, Brasil. Mas tem um ranking que é assim, doutorado e aplicabilidade do doutorado. Nós temos muito doutorado, mas com pouca aplicação. Sabe o que é isso? O que quer dizer? Balela. Eu tenho um doutorado na Bahia, de uma moça, a importância do sapato vermelho, doutorado, ganhou bolsa e tudo mais. A importância do sapato vermelho para o movimento drag queen e o movimento LGBTQI+, no Brasil. Alguém passou 2 anos estudando a importância do sapato vermelho. E o seu dinheiro de contribuinte foi para isso. Vocês estão comigo? Eu não sei se você vai entender. O amor precisa trabalhar, mas a racionalidade também, querido. Senão nós vamos ficar pirados, irmão. A gente daqui a pouco vai começar a concordar com coisa que vai endoidar a sociedade. Nós precisamos ser sérios. Amém ou não amém? Porque se seu filho, tudo que pedir, chorar, você der, você vai matar ele. Se a sociedade, tudo que pedir, a gente der também, vai matar a sociedade. E nós estamos vendo uma nação desequilibrada. Povos desequilibrados, porque estão destruindo os princípios. Por quê? Por causa disso daqui. As paixões, o seu ego, o que você deseja, a sua vontade, é isso que promove guerra. Porque você não racionalizou. Você não racionalizou os seus instintos. Você não racionalizou os seus pensamentos. Existe uma coisa chamada córtex pré-frontal. Papai do céu colocou uma coisa no nosso cérebro. Essa parte da frente do cérebro. Sabe por que foi isso? E está aqui na frente, para bloquear tudo que vem da gente. Só que esse córtex pré-frontal está sendo menos usado na nossa sociedade hoje. E tudo que está vindo, a pessoa fala. O que eu penso, eu falo. Você é doido? Até para a gente que é cristão, a gente sabe que tem pensamentos que vêm do diabo, que ele lança. E agora, essa parte de baixo do cérebro tem uma coisa chamada diálogo interno. Que é para você começar a perguntar, rapaz, isso eu tenho que falar mesmo, não tenho que falar, eu tenho que sentir isso mesmo. Não, o que eu sinto, eu quero, eu penso, eu pratico. E nós estamos ficando uma sociedade que estamos achando ser mais inteligente, nós estamos nos tornando uma sociedade mais instintiva. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui nesse lugar? Então, amados, não, as paixões que vêm de dentro, não quer dizer que você está certo. Mas pastor, é um fogo, é um desejo, e Beltrano, mas Beltrano é gente boa. Aí vocês estão conseguindo entender a diferença? Ninguém está falando mais de ser gente boa, não. Agora nós estamos falando de prática. E de onde essa prática surge? De uma paixão interna. Que essa paixão interna tem que ser questionada. Porque o próprio Pai do Céu disse, tem que questionar. Se tudo que a gente sentisse, nós tínhamos que praticar, Deus não colocaria gatilhos ou bloqueios no próprio ser humano, no próprio cérebro, que pode ser observado cientificamente. Isso sem querer entrar em moralidade e ética. Aí a gente vai agora para outro texto, 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais,
Ele está dizendo assim, os perversos não vão herdar, não se deixe enganar. Mas ninguém vai entrar agora em perversidade ou não. Eu quero também dizer algumas pessoas que também não vão entrar. Eu estou falando, porque algumas pessoas dizem assim, pastor, lá em Levíticos, eu não sei se você já viu esses debates teológicos, que os caras só vão para Levíticos. Aí vai lá uma pastora de uma igreja homossexual e diz assim, não, mas Levíticos é o Antigo Testamento. Pronto, vamos deixar o Antigo Testamento agora. Vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 9 e 11. A palavra Coríntios é de uma cidade, né? Essa cidade, o nome Coríntios, quer dizer viver na carne. É tanto que quando eles queriam dizer, vamos agora satisfazer a carne, naquela época eles diziam assim, vamos corintianizar. Por isso que Corinthians, irmão, não é um bom time, amém, mano? E deixa eu dizer mais uma coisa, o Palmeiras não tem mundial. Outra coisa, viu? Perdemos por enquanto. Ok. São verdades, amém, amado? Não satisfaz o desejo do seu ego aí, dizer aqui, né? 1 Coríntios 6, 9. Então, é Novo Testamento, é Paulo falando. Está muito simples, ele diz, olha, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais. Aí você pode botar lá, nem efeminados. Então, ou seja, é um perigo quem está nessa prática. Quem está nessa prática é um perigo, irmão. Mas é também um perigo para o crente que é adúltero. Você que está brincando com fogo. Você que gosta de olhar umas coisas na internet e desejar. Eu estou falando com os homens aqui. E com as mulheres também, né? Ei! É perigo. Então o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Então é perigo. Passivos ou ativos. Nem ladrões, nem avarentos. Nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Foram. Está falando com os crentes, tá? Vocês foram. Ou seja, Caio Fábio diz uma coisa, vou citar o nome dele aqui, que o evangelho nunca tratou de pessoas que deixaram a prática homossexual. Rapaz, não, como? É doido, velho. Um cara que estudou tanto, não consegue ver isso na Bíblia. Não, pô, está aqui. Eles assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados. Epa, então o evangelho, ele pode provocar uma mudança na sexualidade da pessoa. Ah, pastor, isso é cura gay? Não, isso é libertação mesmo. Eu não vou deixar de pregar o evangelho, irmão. Eu sou pastor. Se você for no mecânico, ele vai ter ferramenta. Eu sou pastor, minha ferramenta é a palavra, irmão. Se alguém quiser aprender a palavra, vem para a igreja. Está escrito. Eu vou pregar o quê? Eu vou dizer, não, isso não existe, tá, gente? Tá? Vamos agradar o povo, não existe. Não, existe aí. Agora, isso é tão poderoso, que se você vê o poder que tem nisso, isso é lindo. Se o evangelho tem poder para transformar a sexualidade, ele tem poder para mudar qualquer coisa. Ele tem poder para lavar o seu pensamento de miséria. Ele tem o poder de libertar você de uma dor no seu coração, libertar você de uma depressão, libertar você de qualquer questão interna, que você esteja preso dentro de uma cadeia. O evangelho pode, se você deixar ele entrar em você, ele vai lavando a sua mente. Amém, amados? Ele está dizendo isso, é assim. E parece uma coisa tão simples, parece não. Que o evangelho pode mudar todas as coisas, mas parece que fica com medo de tratar de um assunto desse. Não. É errado a prática homoafetiva. E o evangelho pode mudar você, se você entender que isso é errado e você quer agradar o Pai. Acabou-se. E aí ele continua. Assim foram vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados. O que é santificado? Você foi separado, pronto, não quero mais. Foram justificados. Opa, encontrou salvação no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Não é na sua força. Nessa trajetória, você chama pelo nome de Jesus, mas você diz, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, eu tenho um vício. Espírito Santo, eu tenho um pensamento. Espírito Santo, isso aqui eu sei que não está lhe agradando. As suas práticas, se estiver agradando a Deus, pergunte a Deus. Perguntem. Amém? Ok. Então ele disse e começa a diagnosticar e deixar muito claro.
Agora vamos para Romanos 21, 27. E aí está muito mais claro ainda. Ele vai dizer, gente, vamos comigo agora. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Ele está falando de algo antropológico aqui. Ele está falando da queda do homem, ele está falando do início das civilizações. Ele está falando da construção das primeiras cidades, aldeias. Ele está falando dos primeiros momentos que você vai encontrar na própria história, que você começa a ver a conectividade e a construção da sociedade. Ele vai falar lá do início. Já quando a sociedade começou a ser criada, porque começou a ser criada fora do parâmetro, deixa eu tratar com vocês só um pouquinho sobre isso, tá bom? Vocês estão comigo? Eu estava em outro fórum de debate semana passada. Aí, eu gosto de alguns fóruns, assim, porque eu pego muitos insights, né? E esse fórum de debate chama Ciência e Cosmofísica. E aí, estava lá, os meninos lá brigando, essas coisas. Aí eles estavam dizendo assim, eles botaram uma foto de um guepardo, tá? De um guepardo com uma macaquinha na boca. E o bebezinho agarrado na mamãe. Aí alguém colocou embaixo a torta e o chantilly, tipo, a torta, depois ele come o chantilly. Aí começaram a colocar assim, na natureza não existe moralidade, certo e errado. Escute isso, olha que coisa linda. Os cientistas lá discutindo. Na natureza não existe certo e errado. O certo e errado foi construído pelo homem. Eu disse, não, eu vou entrar agora. Maravilha. Eu disse, tomando por base a evolução e o evolucionismo de Darwin, em que houve uma adaptação das espécies. As espécies foram adaptadas segundo parâmetros. Cada espécie se tornou diferente da outra por causa de parâmetros. Os parâmetros é que dizia a adaptação de cada espécie. Quem foi o parâmetro para o homem entender que moralidade era certa? Eu não sei se você entendeu minha pergunta. A gente teve que olhar, eu estou pegando, você crê no darwinismo, né? Não tem problema, eu vou pegar o darwinismo. Dentro do darwinismo, quem foi o nosso parâmetro para a gente dizer que o evolucionismo para a nossa raça, o macaco lá, o chimpanzé disse, olha, nós temos que entender o que é certo e errado. Ok, pegando por base, ele olhou para quem? Porque de todas as espécies, só nossa sabe o que é certo e errado. Será que não é aí que demonstra claramente? É porque eu já sabia desse argumento, que é chamado argumento moral, da apologética, tá? Aí o que é que acontece? Aí eu disse, será que não é aí que entra justamente o parâmetro de Deus, e nós conseguimos encontrar com Deus, e Deus começou a mostrar para a gente o que é certo e errado? Vocês estão comigo ou não? Negão, deixa eu dizer uma coisa para você, me ama no que eu estou dizendo. O problema é que as pessoas estão dentro de uma bolha, querendo agradar a outra, e ninguém está querendo, de fato, trabalhar os pensamentos de forma fora da caixa e começar a pensar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a ciência nunca deixou de se desenvolver por causa do cristianismo, não. As maiores universidades do mundo são cristãs. Foi um pastor de 30 anos de idade que fundou a maior universidade dos Estados Unidos, Harvard. Foi um pastor de 30 anos de idade, um pastor. Vocês estão comigo, amados? Sabe qual foi a primeira matéria de Harvard? Teologia. Então não venha dizer para mim que ser crente é ignorante, não. Amém? Então vamos lá. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Eu sei quem é Deus, mas eu começo a tomar uma decisão. O homem sempre fez isso. Eu não quero as coisas de Deus. E os seus pensamentos começaram a se tornar fúteis. Lá atrás, ou não é isso hoje? Se não é isso hoje, o que é o TikTok, Instagram e Facebook? 99%, Ítalo, você que é um cara que vive disso. 99% do Instagram, o que é? Sei lá, 90%, a maioria. Não é futilidade? Ou não é isso? É o que vende, não é isso? Acabou-se, irmão. E quando eu falo futilidade, estou falando futilidade mesmo. Não estou falando de saúde, uma coisa mais estética. Vamos ter uma espinha. Não estou falando disso não, espinha incomoda. Eu estou falando de futilidade do mais brabo sentido. A pessoa vem aqui, me ame. Pastor, o talento de cada um, amém. Mas meu irmão, me ame, por favor. Um cara chega aqui e faz isso. Meu irmão, nada contra, mas tudo contra. Porque o valor que nós estamos dando, me ama, irmãos. Um CEO da Apple ganha menos do que aquele menino. Pelo amor de Deus.
Qual é a precificação? Nós estamos entrando em coisas sem parâmetro, meu irmão. Aí eu estou dizendo para os meninos hoje, não, meu filho, não vá para a faculdade não, cria um negócio. Eu vou ganhar dinheiro. Vocês estão comigo? A menina que fez medicina, se esbagaçou de torar para poder passar na faculdade de medicina. Ela não é parâmetro. Se você um dia estudar, ver a história de Fernanda, é uma história linda. História muito linda. Essa menina de bicicleta ia, voltava, e isso e aquilo, uma história linda. E essa menina hoje é um parâmetro, para mim é um parâmetro. Não, hoje é um parâmetro, me ame, gente, me ame, por favor, bota a mão nas minhas palavras. Eu digo para um filho meu desde pequeno, olha, sabe de uma? Seja igual a esse rapaz, o que é? Ele fez isso, olha. E todo mundo gostou. Me ame, gente, por favor. Porque os meninos hoje querem tudo ser tiktokers. E eu vi um ranking. O ranking hoje é que os maiores tiktokers estão com os maiores salários do mercado. Gente, então isso é parâmetro hoje. Isso é parâmetro. O que eu estou dizendo é que a sociedade não desenvolve. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos nos tornando cada vez mais fúteis. E dentro dessa futilidade, nós precisamos pregar o evangelho. Vocês estão comigo? Porque essa futilidade toda está adoecendo a humanidade. Porque os dados são mundiais. A depressão daqui a 10 anos vai comer no centro. Deixa eu dizer outra coisa para você. Existe um estudo em Londres. Está lá também, na ciência dos dados, dentro do Netflix. Existe um estudo em Londres que eles estudam as fezes de Londres. Então eles pegam durante o dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, há anos isso. Eles tiram uma amostra e vê quais são os compostos químicos que tem ali dentro. Eles fazem todo um estudo sobre Londres. É lindo esse estudo. E eles perceberam o seguinte, que Londres, pela manhã, existe um alto índice nas fezes de todo mundo de Londres, por amostragem, eles fazem todo um tipo de amostragem. Existe um alto índice de cocaína. Meu amigo, para ser detectado, você sabe o que é diluição, solução. Para ser detectado um alto índice, eles colocam lá a quantidade de londrinos que estão usando cocaína. Então eles se acordam cheirando. Quando chega de noite, é um alto índice de diazepam. Para dormir. E quando chega no final de semana, é um alto índice de maconha. Para ficar o final de semana relaxado. O que você está vendo? Meu irmão, me diga aí o que você está vendo aí. É uma sociedade, meu irmão. Sabe o que é isso, a sociedade? Que você chega em Londres, tem saúde, tem ônibus, tem isso, tem emprego, tem tudo. E eu quero agora, não sei, não tenho nada para lutar. Então vou me drogar. Porque não tem propósito, é essência. É por isso que você vê um monte de artista hoje morrendo de droga. Drogado, maluco, doido, porque já encontrou o auge, já teve tudo. E não tem nada. Por isso que Salomão disse, homem que sou, vaidade, assim, vaidade, tudo é vaidade. Por quê? Porque, querido, você vai chegar um dia onde você quer. E eu espero que no dia que você chegar lá, você tenha Deus dentro de você. Porque se você não tiver Deus, você vai olhar para tudo isso e dizer, mas não preencheu. E aí, irmãos, ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É isso mesmo. Veja, um menino, um gasguito, que tem o Espírito Santo, entra em um grupo de cientistas e tira onda. Me ama no que eu estou dizendo, sem nenhuma vaidade. Por quê? Porque às vezes eu percebo isso de longe. Óbvio que eu aprendo muito com eles, entende o que eu estou dizendo? Mas o que eu estou dizendo é, a sabedoria, muitas vezes, você olha para esses caras conversando, você diz, oxe, que doidice. Não bate não. Não, porque olha, isso que lá e tal. Aí você diz assim, oxe, isso não bate. Você já vê aquela pessoa tão inteligente, tão sábia, mas não bate a coisa. A equação não bate. E aí você vê que a sabedoria se torna loucura, idiotice. Aí ele diz, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Está o início lá, né? Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Ou seja, Adão saiu do Éden, as sociedades começaram a ser construídas fora da presença de Deus. Os homens começaram a erguer monumentos para si ou sobre animais, dizendo nosso Deus é esse.
E Deus disse, bom, se é o que vocês querem, não tem problema, vá. E o primeiro sintoma que levantou-se na sociedade foi uma idolatria sexual. Ou mais forte. Depois da idolatria espiritual, veio a idolatria sexual. Depois do homem se afastar do Deus verdadeiro, a primeira idolatria, depois da idolatria espiritual, foi a idolatria sexual. Minha vontade, meu desejo, meu instinto. Vocês estão comigo? E aí o que é que acontece? Trocar a glória de Deus, botar o médio lá. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Ou seja, Deus esse é cavalheiro mesmo. Vocês querem, não tem problema, façam o que vocês quiserem. Não tem problema. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos castigos merecidos pela sua perversão. Queridos, deixa eu lhe fazer uma pergunta, está claro na Bíblia? Pelo menos enquanto Bíblia. Você que é cristão, que segue a palavra, está claro na Bíblia? Eu não estou colocando, nem tirando, está aí. Para alguém dizer, não está na Bíblia. Tá, está na Bíblia. E a Bíblia deixa muito claro que a sexualização tem a ver com o distanciamento com Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora nós estamos em uma situação hoje, 2023, que nós estamos nos perguntando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Vou lhe explicar. Se esses primeiros homens, eles puderam construir algo, nós já estamos no bolo. O que eu quero dizer com isso? Nós já estamos em uma sociedade altamente intoxicada. Então, você que tem um parente, um amigo, um irmão, um filho que está passando por essa situação, essa conversa aqui não é de condenação. É uma conversa de amor, de respeito, e nós sabemos que você quer o melhor para essa outra pessoa. E nós vamos dar algumas chaves e algumas dicas daqui a pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, praticamente várias crianças da nossa igreja já chegaram para tios da nossa igreja, já chegaram para minha esposa, já chegaram para a gente e perguntaram, por que eu não sou isso? E me ensinaram no meu colégio que eu tenho que provar de tudo. Aqui, irmão, em Itabaiana, em colégios que se dizem muitas vezes religiosos, em sala de aula com o professor. De professor chegar em sala de aula e chegar e dizer bem assim, deixa eu dizer uma coisa, pare só, o que um professor fez numa aula de cálculo, determinado cálculo. Eu não quero deixar muito específico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem disse para vocês que vocês são o que vocês são? E que vocês gostam? Não, vocês têm que provar. E depois que vocês provarem é que vocês vão dizer. Então, irmãos, isso não aconteceu só com um, não. Uma mãe veio e falou para a gente, depois um pai veio e falou com a gente, de uma outra sala. Nós não cruzamos informação, mas nós ficamos com essa informação. Agora eu estou passando para vocês. Eu estou falando para vocês, querido, que isso é real. Aí você tem uma criança lá desprovida de informação. Aquilo entra na mente dela e ela começa a construir. Nós temos outros casos desse fenômeno, do fenômeno LGBTQI+, que não é só esse. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Mas a questão toda presta atenção no que eu estou dizendo. Nós estamos dentro de uma sociedade que televisão vai dizer que você tem que fazer isso, colegas vão dizer que você tem que fazer isso, moda vai dizer que você tem que fazer isso, as pessoas vão dizer que você tem que fazer isso, e começa essa história. E a pessoa começa a ser bombardeada por aquilo. E aí é onde entra a história da ideologia. E aí é construída a ideologia de gênero. E eu vou explicar para vocês. Em Provérbios 28 diz, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, querido, a Bíblia vai ser um lugar para ensinar o homem a se dominar. Porque nós estamos vendo muito isso na igreja, irmão. Isso entristece muito. Hoje, eu já faço meu ouvido de mercador, sinceramente. Mas as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, sei lá, estou fazendo isso, está acontecendo aquilo outro.
Normal, se tornou normal. Quando a pessoa ela não quer se dominar e ela não quer tratar, porque todo excesso demonstra alguma falta. Eu vou deixar mais claro. Se você acha que beber é uma resposta, tem alguma falta. Se você acha que masturbação é uma resposta, é porque tem uma falta. Se você acha que, por exemplo, droga é uma resposta, eu quero dizer que é uma falta. Lá na frente vai apitar. Essa falta que não foi construída, que você não quer encarar, que você não quer trabalhar hoje, lá na frente, você vai se deparar com isso. O seu cérebro, ele está sendo viciado numa coisa chamada dopamina. O seu cérebro está ficando intoxicado. Você está ensinando ao seu cérebro que qualquer dependência que ele queira ter, ele vai ter. E deixa eu dizer uma coisa, se você não se questionar, se você não começar a trazer a luz da palavra, começar a se perguntar o porquê e o para quê daquilo dali, você vai entrar numa destruição, irmão. Porque a galera gosta muito de mostrar no TikTok, Instagram e Facebook os resultados positivos. Mas quando a bagaçada vem, ninguém mostra não. Ninguém mostra depois aquelas doidices das pessoas não. Ah, porque eu sou, né, o pai tá on. Umas YouTube aí, o pai tá on, não sei o que, não sei o que. Quando as bagaçadas entram, que família tem que entrar, proteger, para não endoidar. Ninguém mostra isso não. Mas só quer mostrar uma altivez e a gente fica comprando só esses picos. Não, irmão, o evangelho é equilíbrio. Amém ou não amém? Ok. O órgão sexual mais poderoso em seu corpo é, na verdade, o seu cérebro. Chris Valentin, profeta de Deus, homem de Torá, da igreja Betel. O órgão sexual mais poderoso em seu corpo é, na verdade, o seu cérebro. Porque a sexualidade começa aqui. E isso é real. É tudo uma construção. Sexualidade é uma construção neuropsíquica motora. Sexualidade é uma construção neuropsíquica motora. Nós vamos entender isso mais à frente. Deixa eu contar uma historinha para vocês sobre isso aqui. E você precisa entender muito sobre isso aqui para você entender o que é que você está vivendo hoje. Gente, hoje aqui é uma aula, como eu disse para você, eu vim com uma aula para mais profunda para você poder entender. Esse cara se chama Quintus Fábius Maximus. Esse cara desenvolveu uma técnica de guerra extraordinária. E ele é muito estudado, estudadíssimo na parte de arquitetura de guerra, essas coisas todas. Ele disse o seguinte: nós estamos perdendo muitos homens bons, nós estamos perdendo muitas coisas. Porque no lugar da gente já ir se matar, e de espada, isso, aquilo, outro, porque a gente não para e pensa. Está vendo ele pensando? Ele disse: uma guerra não precisa ser vencida do dia para a noite e perder pessoas boas. Ele dizia: nós podemos ganhar uma guerra pelo tempo. Ou seja, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E ele ganhou várias guerras antes de entrar, não usar espada, catapulta, essas coisas não. Vamos pensar. Em alguns lugares ele tirava comida. Outros lugares ele contaminava rio. E ele foi fazendo coisas desse tipo para enfraquecer, para depois entrar. E aí, na época lá antes da União Soviética, lá com Lenin, né, o pessoal está estudando aí para fazer o Enem, né, a Revolução Bolchevique lá, havia lá os bolcheviques e mencheviques, não vou enfadar vocês não, certo? E lá os bolcheviques diziam o seguinte: todos os dois eram comunistas e socialistas, todos os dois. Os bolcheviques diziam o seguinte: nós temos que vencer a guerra comunista pela arma. Os mencheviques não, nós podemos utilizar a inteligência. E aí os bolcheviques venceram, né? Depois vai chegar até Stalin e mata milhares de pessoas, bagaça com tudo, rouba a igreja para industrializar a União Soviética. E vocês depois podem estudar isso muito bem, né? Sei que vocês estão bem estudados, sabe, lembra disso. E lá em Londres, um grupo gostou dos mencheviques. Disse: não, eles estão certos. Esse negócio de violência vai chegar um dia que não vai ter condição de continuar.
Então você vê que os partidos mais bolcheviques, comunistas, usam a foice, porque está dizendo é pela luta. Mas você vai ter visões mais agora intelectualizadas. Infelizmente nós temos que falar sobre isso, você precisa entender. E por favor, não me coloque dentro de um quadrado, por Jesus, não me coloque dentro de um quadrado, Bolsonaro e Lula. Eu sou do céu e sou do alto. Por favor, me respeite nesse sentido, tá bom? Então, eu estou falando para vocês sobre história, contexto e realidade. Infelizmente, inclusive, os homoafetivos estão sendo massa de manobra. Inclusive, eles estão sendo massa de manobra. E não estão se dando conta. Tá certo? Amém. Então, eles começaram a dizer, sabe de uma, vamos construir uma coisa chamada socialismo fabiano. Porque essa história de luta não vai dar muito tempo. Então vai chegar um momento que nós vamos precisar ganhar a sociedade pela cultura, educação, cinema e tudo mais. E nós vamos começar nisso daqui. Eu poderia passar aqui umas 10 horas falando toda a estratégia, os filmes, os livros, para poder chegar até vocês e poder explicar como foi que se deu. Mas tudo isso eu estou dando os links e você vai pesquisar, caso você queira se aprofundar. Tá bom? E aí eles começaram com essa logomarca. Primeiro foi essa logomarca de uma tartaruga. Então o movimento deles era de uma tartaruga. Tipo, com calma e com jeito a gente vai convencer qualquer sujeito. A gente vai chegar lá. E aí o que é que eles queriam convencer? Poder. Repita comigo, diga poder. Qual o interesse dessa galera? Poder. Eles não estão preocupados com índio. Eles não estão preocupados com negros, eles não estão preocupados com homoafetivos que estão morrendo, eles não estão preocupados com aborto, não estão. Particularmente eles não estão nem aí para a questão de aborto não. Eles pegaram uma ideia de um cara chamado Gramsci, que é o seguinte, o que é que a massa quer? É abortar? Apoie. E você vai ganhar o coração deles, o voto. Então eles não querem de fato, não sei se vocês estão entendendo, eles não querem de fato, presta atenção nisso, eles não querem de fato a causa da pessoa, ela quer o voto da pessoa. E eles disseram o seguinte, a gente não precisa fazer uma revolução. Na própria democracia a gente entra, e a democracia é uma bênção para a gente entra, a gente se torna maior, sendo menor e consome eles. Agora a gente precisa de algumas coisas, eu estou sendo real e você pode ver isso. Nós precisamos destruir a família, nós precisamos destruir o sentimento nacionalista, porque eles vão chamar de fascismo, porque houve também uma distorção no fascismo, ultranacionalismo, mas querido, ultranacionalismo é uma coisa, nacionalismo é outra. O que é nacionalismo? É você dizer, rapaz, eu amo a tripa de Itabaiana. Quando você diz assim, não tem melhor tripa no Brasil do que a de Itabaiana, você está sendo nacionalista. Você está protegendo a cultura da tripa de Itabaiana. Vocês estão aqui ou não? O que é nacionalismo? Você tem um sentimento pela cultura da sua nação. Isso não é errado. Então eles disseram o seguinte, acabe com o nacionalismo. Essas coisas que arregam você a uma cultura local, secular, acabe. Por exemplo, os nórdicos com os vikings, acabe. Os vikings eram não sei o que lá, não sei o que lá. Aí começa a destruir a cultura, a ideia, ou mudar os dados. E acabe com a igreja. Então, tudo que trouxesse conservadorismo, conservar e conservar é parâmetro. Se você perde o parâmetro, alguém vem e governa. Estou tentando mostrar a estratégia. Você acaba com tudo. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, não pode dar um tapa na criança porque nasceu uma lei da palminha. Não é só a lei da palmada porque alguém espancou um filho, e ninguém é a favor de espancar filho. Mas por detrás disso, você começa também a arrancar a disciplina de dentro de casa. Não estou dizendo que a palmada, em todos os excessos, em tudo é certo ou não. Não quero entrar nessa questão pedagógica. Mas eu quero dizer que a ideia deles, e eles apoiam, não é por causa de alguma criança que está sendo espancada. A intenção deles não é proteger a criança que está sendo espancada. É qualquer coisa, qualquer lei. Tirou da família, tirou da igreja, tirou do nacionalismo, tirou dos princípios, a gente tira. Porque se tirar não tem padrão. Se não tem padrão, a gente diz qual é o padrão certo.
Existe uma coisa chamada sociologia. É uma matéria, uma ciência e tem uma faculdade. A sociologia vai ter homens como Durkheim e por aí vai. E eles vão ensinar uma coisa chamada aparelhos ideológicos. Daqui a pouco eu vou ensinar isso para vocês. Bem rapidinho. E os aparelhos ideológicos vai condicionar o pensamento, o sentimento e as ações da sociedade. É psicológico. Agora, eles abandonaram esse primeiro logomarca. E hoje a logomarca do socialismo fabiano é esse aqui. Isso aqui é real. Não é conspiração, nada disso. Você pode ver lá. É um lobo se vestindo em pele de cordeiro. Na cara, viu? Na cara. O socialismo fabiano é um lobo vestido de cordeiro. Por quê? Porque eles literalmente querem entrar na igreja, eles querem entrar em determinados lugares como ovelhas e querem mudar o pensamento das pessoas. Vocês estão comigo ou não estão comigo? Eles não querem destruir o canal, eles querem entrar pelo canal. Amém? E aí, qual é o conceito de ideologia? O que é ideologia? Este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões, mundo de um indivíduo ou de determinado grupo orientado por uma ação social e política. Ou seja, a ideologia ela é orientada. Alguém que acha que tem uma ideologia, como Cazuza dizia, ideologia eu quero uma para viver, é porque de verdade o ser humano sempre vai procurar uma ideologia real. É um ideal que vai construir um idêntico. Então, vai ser sempre orientado. Alguém está ali orientando. Eu prefiro que a minha ideologia seja orientada por Deus. O ser humano, ele necessita ser orientado. Deus fez assim. Por isso que entra a ideologia. Porque tem chave cadeado. Agora a pergunta é, quem é que vai lhe orientar? É a Globo que vai lhe orientar? É um partido político que vai lhe orientar? Quem é que vai lhe orientar? Eu quero saber. No meu caso, quem vai me orientar é Deus, o Espírito Santo e a palavra. Eu estou fechado. Eu sei que eu preciso de uma ideologia. A minha ideologia vai vir do céu. Eu quero saber qual vai ser a sua. Qual é que você vai escolher? Toda ideologia cria pessoas idênticas. E aí forma a identidade. A identidade é quem é o indivíduo. E o indivíduo começa a sentir, pensar e agir dentro daquilo. Quanto mais ele pensa, mais ele sente, mais ele faz. Então é por isso, querido, presta atenção que eu estou falando para vocês hoje pela manhã. É por isso que eu viajei agora para uma determinada cidade. Eu não sei para onde esse link depois vai, eu não quero condicionar isso. Mas eu fui para uma determinada cidade. E é estranho, nós precisamos começar a pensar. Nessa cidade, eu pouco vi, no comércio, de modo geral, homens héteros. Até minha filha, Sofia, chegou e disse, papai, aqui só tem homoafetivos. Nos parques, quem trabalhava. Então, eu começo a pensar assim, e eu queria que vocês começassem a pensar comigo. Será que a provocação, a massificação e a construção de todo um caráter ideológico não está levando pessoas a construir uma identidade de gênero? E se sim, eu nasço homoafetivo ou eu desenvolvo a minha homoafetividade? Porque nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, uma situação, como eu vi agora no Carnaval de Salvador. Gente, eu estou olhando com vocês como um olhar técnico, empírico, de estudo. Eu vi lá no Carnaval de Salvador uma cena em que mandaram para mim, mas mandaram para mim não num tom de chacota ou brincadeira, mas num tom de realidade. Em que o cantor do trio elétrico tinha uma hora da música que ele fala assim, beija, 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 beija. Era um comando que ele dava para as pessoas saírem se beijando. E todo mundo está na brincadeira, todo mundo está na vibe, vai se beijar. Todo mundo já está ligado. É muito interessante a cena. Não sei se alguém já viu essa cena, mas se você procurar deve estar por aí. E aí ele diz, beija, 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 beija. Gente, as mulheres ficam assim, ó.
Na hora, todos os homens começam a se beijar. Aí depois eu voltei a cena de novo. E os homens estão aqui, ó. Normal, velho. Vocês estão aqui ou não? Barbudo, músculo, cada músculo de torar, meu irmão. Me ame, por favor, por favor, me entenda. E ele diz assim, beija, 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 beija. As mulheres, as bichinhas, chega a ficar alegre, a bichinha. Elas vão e fica. Só que os caras já estavam mapeando. Eu estou falando sério. E na hora do beija, 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 os homens não se beijam. Espera aí. Não é normal. Algum fenômeno social está acontecendo. Sempre houve homoafetivos? Sempre. Mas há um escalonamento como que se algo tivesse impulsionando isso. E nós precisamos começar a questionar. E é isso que eu queria começar a questionar. Porque se hoje eu fizer uma live assim, repare só, de forma técnica, toda homoafetividade, de fato, ela é natural, ou ela pode ser uma construção de um alter ego? Olha a pergunta que eu estou fazendo, é técnica ou não é? No outro dia o Instagram me exclui. Porque a gente não tem direito nem de questionar. Se está havendo construções no meio. Se está havendo impulsionamento no meio. Se está a influência não está também entrando na mente da juventude e tem que ser, porque tem que ser descolado e vamos. Amém. Vamos para frente. E aí, por exemplo, alguém vai chegar e vai dizer bem assim, pastor, na antiguidade, na Grécia, todo mundo era gay. Não, Esparta não. Se você olhar Esparta, não tem história de homoafetividade lá. Porque não era uma cultura divulgada. É tanto que eles diziam, a pederastia não tem aqui. A palavra pederastia, quem foi do exército sabe o que eu estou falando. Essa palavra é muito usada no exército. A pederastia não tem aqui. A palavra pederastia surge lá. A pederastia só tem em Atenas. Então, o que eu estou começando a questionar é, será que não é um fenômeno sociológico? De impulsionamento, de construção? Vocês estão comigo? Eu sei que nós vamos chegar naquele caso, aquele menino que nasceu molinho e todo mundo já dizia, é gay. Eu vou chegar nesse caso, da criança que já nasce, que todo mundo diz, é gay. Vou chegar lá, nesse caso. Mas eu estou falando de um fenômeno. Como eu vi essa semana, de uma jornalista, que disse assim, olha, repare só o que ela falou, essa jornalista. Ela disse assim, eu ia trazer, mas como eu não sei para onde esse link vai, eu não trouxe, tá? Porque depois eu não queria responder processo. Eu não tenho advogado, assim, e dinheiro muito não para poder pagar essas coisas. Entendeu? Amém, glória a Deus. Essa jornalista da Globo, tal, ela teve o primeiro casamento, não se deu bem. No segundo casamento, ela teve 2 filhos, tal, mas também não se deu bem. E com 50 anos de idade, ela estava só. E ela dá 2 gatilhos. Repita comigo e diga gatilho. Ela disse 2 gatilhos. Eu tinha medo. Olha o gatilho. Eu tinha medo, instintivo. Eu tinha medo de envelhecer só e de não ser desejada. E durante esse processo, eu fiz uma amizade com uma amiga, X. E ela começou a ser uma parceira de tudo que eu queria que ela fosse, que alguém fosse, idealização. Vocês estão comigo? Ela começou a tocar com palavras dentro de mim, como nunca ninguém me tocou. Ok? Olha aí. Mas já tinha gatilho. O gatilho era sexual? Não. É emocional. Vocês estão comigo? E aí aquele gatilho, ela disse assim, presta atenção nisso. E ela começou a me desejar muito. E hoje eu sou uma mulher, que eu estou envelhecendo do lado dela e sou muito desejada, era tudo que eu queria. Então ela não era, entenda, homossexual. Ela disse, eu nunca pensei que eu seria, eu nunca quis ser, eu nunca me vi.
Mas nenhuma condição eu comecei a perceber. Alguém precisava pegar esse pedaço e estudar isso. Estudar como material de estudo. E começar a entender que a sexualidade pode ser criada. Vocês estão entendendo? Porque nós temos uma coisa chamada sinapse, meu amigo. Se alguém tocar em uma área do seu corpo que nunca foi tocado ali, vai criar uma sinapse. E não é porque você tinha prazer, é porque ali tem um ponto. E aquele ponto é um ponto que pode gerar um estímulo. E aquele estímulo gera uma sinapse, e gera uma ideia, e gera uma ideologia, e gera toda uma cultura. Oh, meu Deus. Mas será que isso é certo e errado diante de Deus? Essa é a questão. E será que eu não posso ter prazer de uma outra forma? É outra questão. Ok. Aqui, por exemplo, é Alexandre o Grande. Porque Hollywood disse que ele era gay. Ele é gay hoje. Alexandre o Grande mandou um e-mail para mim dizendo: me defenda. Quem assistiu o filme Alexandre o Grande? Diz ou não diz que ele é gay? O filme é todo construído para dizer que ele é gay. Deixa eu explicar um pouquinho de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele é acompanhado desde a infância por esse historiador chamado Plutarco. Você sabe que naquele tempo existiam os mecenas eles pagavam, como o Alexandre o Grande era um mecena, ele pagava historiadores para estar do lado dele. E ele era o único historiador, o único de só ser um historiador oficial, Plutarco. Plutarco, ele diz o seguinte: Alexandre o Grande, número 1, casou com Rossana, teve filho. Foi o único grego, até aquele momento, que teve o primeiro harém. Ele herdou de Dario III, o harém. Então, ele todos os dias, além de Rossana, ele mandava uma mulher vir para o quarto dele, do harém, que ele herdou inclusive do sogro. E aquela história que ele se apaixonava por esse outro rapaz, e tal, essa coisa toda, esse outro rapaz é primo dele, que foi criado com ele. Eles tinham um sonho de poder ser da mesma família, como que irmãos, assim. E no sentido de irmãos, né? E ele fez o casamento dele com, inclusive, a mulher lá, a irmã, eu acho, prima, sei lá, de Rossana. Ele queria fazer ali aquele arranjadinho para poder estar tudo dentro da família. Mas era uma pessoa que ele tinha com lealdade. Mas, pastor, tem uma cena que ele beija na boca do indiano. Sim, porque naquele tempo existia uma coisa chamada helenização. E a helenização era o seguinte: eu não vou destruir sua cultura. E Alexandre o Grande chegou a um ponto que ele era desejado. Alexandre o Grande, ele era desejado nas nações. Porque quando ele chegava no lugar, por exemplo, Dario III, quando ele ganhou lá, ele se tornou mais desejado que Dario. Porque quando ele chegava, ele respeitava a cultura, dava isenção de impostos, ele cuidava da sociedade, ao ponto que estava todo mundo já esperando ele chegar, para derrubar o próprio exército para receber Alexandre o Grande. Então, naquele lugar, ele chega na Índia, e naquele tempo tinha uma cultura, que se um dançarino viesse na frente dos anciãos e beijasse na boca de alguém, aquele beijo simbolizaria: eu respeito sua cultura. Era um beijo de boca, como tem culturas hoje. Por exemplo, na cultura árabe, você sabia que na cultura árabe, entre os melhores amigos, eles passam o nariz assim, um homem com o outro? Vocês vão ver isso em jogador de futebol, muito da cultura árabe. Jogo de futebol, você vai ver muito isso. Na hora que vai entregar um prêmio, aí um faz assim no nariz do outro. Aí. Cultura. Mas isso não tem um traço homoafetivo por detrás. É uma forma que eles se respeitam. É um beijo. Então, o indiano vinha e beijava na boca dele. Era o beijo deles, dos homens lá, na boca. Beijava, e aí naquele momento ele dizia: eu respeito sua cultura. Naquele momento as armas caíam. Foi o que Alexandre pensou: se um beijo na boca vai fazer com que ninguém morra aqui, é o beijo, não tem problema não. Foi lá e beijou. Essa é a ideia. Aí lá vem Hollywood e bota que o cara é gay. Por quê? Começou a pegar todos os ícones e começou a querer transformar em homossexuais ou homoafetivos, para que pudesse criar no imaginário das pessoas. Então nós estamos dentro de um processo que nós precisamos entender o que é isso. Mas dentro desse processo a gente não pode, querido, ser o quê? Entenda o que eu estou dizendo, sem falta de amor. Nós não temos o direito como igreja de saber de tudo isso, entender essas coisas
e maltratar os homoafetivos. Não, eles são amados e eles têm que entrar na igreja. Eles têm que ser lavados pelo Evangelho e ser tratados pelo amor do Senhor. Eles vão ser tratados com graça, 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 para depois vir a verdade. Não devemos corrigir ninguém, falar mal de ninguém, como eu já disse para você. Muitos homoafetivos têm muito mais comportamento de crente que muito crente. Aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês bem rapidinho, que chama neurônio espelho. A espécie que mais tem neurônio espelho é o ser humano. Neurônio espelho é a capacidade de gerar empatia. Está aqui, outro mamífero, que é um macaquinho. Ele está dando língua, ele vem da língua. Isso é uma experiência científica. Por que ele deu língua? Correspondência, chama neurônio espelho. Então, esse espelhamento, está lá, ali é um experimento científico também. A criança ela vai correspondendo. Ana Rosa mesmo repete tudo que a gente faz. Por que ela repete tudo que a gente faz? Porque ela tem uma empatia conosco. Quem mais ela repete? Eu, Sofia, a mãe. Porque ela tem mais empatia com nós três. Por causa do quê? Costume. Repare que eu estou tentando explicar para vocês nessa manhã. O costume desperta neurônio espelho, que desperta comportamento. Estou tentando ser rápido para dar o conteúdo todo. Veja. O comportamento, o nosso relacionamento gera empatia, que desperta o neurônio espelho, que gera o comportamento da pessoa. Esse comportamento é uma resposta de um relacionamento que tem com aquela pessoa lá de cima, que foi espelhado por causa de uma empatia. Quantos de nós, por exemplo, começamos a gostar de uma matéria no colégio, não pela matéria, mas por causa do professor? Quantas pessoas fizeram faculdade? Não, eu quero ser professor de química. Mas na verdade você não gostou de química primeiro, você gostou do professor. Foi o professor que gerou empatia em você. Vamos bater uma real aqui, bora? Me ame, não jogue pé de mim não, tá certo? Por favor, não jogue pé, não, mas me ame de verdade. Você sabe qual foi, na minha opinião, onde Bolsonaro perdeu a eleição? Na minha opinião, de um bom especialista, empatia. 20 milhões de votos, é dado que 20 milhões de votos Bolsonaro perdeu por falta de empatia. Porque o núcleo duro do PT, se você fizer um estudo progressivo, e tem todo um estudo mesmo disso, não estou brincando com vocês aqui não, estou falando a verdade, daria 35 milhões de votos, é núcleo duro. Os 20 milhões foi antipatia. Veja como nós somos comunicativos. Olhe como a gente, não estou dizendo que votou certo ou errado, não estou entrando nisso. Eu estou entrando em um fato agora social. Eu estou trabalhando com fenômenos sociais, que geram decisões. Eu estou dizendo para você que fenômenos sociais geram decisões. E nós estamos dentro de uma sociedade que nós precisamos começar a questionar. Eu estou dizendo que empatia, nós somos seres de neurônio espelho, nós estamos repetindo coisas que nós estamos repetindo porque nós temos empatia com aquilo, mas nós temos que começar a se perguntar, aquilo que nós temos empatia é verdade? É certo? Para eu estar concordando com esse comportamento? Amém. Aqui, Dr. Kellogg, psicólogo, ele fez um experimento com o filho dele. E ele começou a perceber o seguinte, que o filho dele, ele botou o seguinte, um chimpanzé recém-nascido, junto com o filho dele, para andar junto, como irmãos. E começou a fazer vários estudos. E a psicologia comportamental bebe muita coisa daqui, desse cara. E com o tempo, tem vários insights, tá? Eu vou pegar só um agora. Com o tempo, o filho dele começou a andar como um chimpanzé. Ele percebeu que o filho começou a ter um retardo. Porque começou a andar como um chimpanzé. Foi quando ele tirou o chimpanzé. O que eu quero dizer para você, essa criança nasceu chimpanzé? E por que ela começou a copiar o chimpanzé? Neurônio espelho. Espelhamento. Empatia. Seja o nome que você quiser dar. A ciência tem muitos nomes. Mas é um fato. E ele tirou. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você começa a andar, a parecer com um chimpanzé, porque andar com um chimpanzé, você não pode desenvolver sexualidade, não? Óbvio que sim. Quando você nasce, uma criança nasce, presta atenção no que eu vou falar agora e vocês me amem no que eu estou dizendo. Quando a criança nasce, ela não nasce gay, ela não nasce hétero, ela não nasce
bissexual, fluido, ela nasce criança. Imagine que essa criança nascesse, presta atenção no que eu estou falando nessa manhã. Eu estou contando um caso. Vamos supor que aqui fosse uma criança. Ela nasceu numa tribo que só tem homossexuais, homoafetivos. Essa criança nasce aqui. Você concorda que ela teria estímulos, pensamentos, condicionamentos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então eu estou dizendo para você, querido, que essa criança, que a sexualidade é desenvolvida, a identidade de gênero é desenvolvida. Pastor, o senhor acredita na ideologia de gênero, na identidade de gênero? Acredito. Eu acredito mais do que a comunidade LGBTQI+. Porque se existe identidade de gênero, e identidade é construída, eu estou tentando explicar isso para vocês, é porque ninguém nasce gay. A identidade de gênero, como eles defendem, oh meu pai, me ajude, como eles defendem, é um tiro no pé deles. Porque a maior prova que ninguém nasce gay é que existe a identidade de gênero. Eu mostrei que uma criança começou a pegar a identidade de um macaco. Então você pega a identidade. É construída a identidade. Amém. Então não se nasce. Mas pastor, eu tenho um amigo homoafetivo. Respeite, ame, cuide. Seja um Cristo. Seja uma pessoa que ela diga assim, você tem vida. Eu preciso disso. Você não tem que falar dele, você não tem que falar do comportamento dele, você não tem que machucar ele, não tem que machucar, você só tem que ser Cristo, você só tem que ser um cristão. Ame aquela pessoa, ore por ela. E vai chegar um dia que ela vai dizer, me ajude, ore por mim. Você tem fé? Me mostre um pouco mais. Ore por ela. Ore para que ela possa abrir os entendimentos espirituais dela. Porque ela entrou numa cadeia emocional, uma cadeia mental que é real para ela. E ela precisa ser tocada por Deus. Não é a nossa força, vai ser a nossa oração e o nosso amor. Eles e qualquer pessoa precisa ser amado. É o amor que comunica. Pais e mães que estão passando por essa situação de ter um filho homoafetivo. Então, muitos pais chegam para mim, pastor, meu filho chegou para mim e disse que agora ele vai ser, ou ele se descobriu homoafetivo. O que é que eu faço? Primeira coisa, seja mãe. Seja pai, não quebre esse laço, não quebre essa comunicação, não quebre essa situação. Seja pai, seja mãe, não seja profeta, não seja evangelista, não seja pastor, seja pai, seja mãe. Para que ele possa sentir conforto, segurança de chegar até você. E agora continue orando. Orando, para que Deus possa abrir o entendimento. Vocês estão comigo ou não? Amém. Aqui, homem gay tem cérebro feminino. Já mostrei isso aqui de outra vez. Eu só queria tratar isso aqui de novo para chegar num ponto. Homem gay tem cérebro feminino comprovado em estudo. Matéria do G1. Quando você olha um negócio desse, você escuta, olha a matéria, como é que eles fazem. Homem gay tem cérebro comprovado que é de mulher. Cara, quem é da massa que não entende disso, pega um negócio desse, porque eu já vi tanto adolescente, tanta gente jovem e tal, discutindo com um pedaço de manchete que não tem profundidade. Não, mas saiu no G1, deu na rádio. Gente, cuidado, para você não ser feito de bobo. Olha, homem gay tem cérebro feminino comprovado. O que é que você pensa? Que a mulher tem um tipo de cérebro e o homem tem outro, né? Aí o homem nasceu com um cérebro de mulher, consegue entender? Sei lá, vamos supor que a mulher tem um cérebro em formato de V. E o homem tem um cérebro em formato de X. Um exemplo, estou doidando aqui. Sei lá, o cérebro da mulher é oval, o cérebro do homem é mais quadrado, sei lá. Aí é como se o cérebro oval nasceu na cabeça quadrada do homem. Está entendendo como é? Mas quem entende de neurociência sabe que não tem diferença nesse sentido. No sentido, só tem um pouquinho de bilhões, a mulher só tem um pouquinho de bilhões de neurônios a mais. Mas a questão é, o que vocês estão fazendo com esses bilhões a mais? Vocês estão usando ou não estão usando?
Diga, é para ter paciência com os homens, né? Esses 8 bilhões a mais é para ter paciência com os homens, né? Eu estou usando todo, pastor, para ter paciência com meu marido, né? Não, o que é que aconteceu? Ele percebeu, repare a onda, viu? Que o cérebro de um homem, repare só que coisa linda aqui, ó. Aí você pode ler depois essa matéria, tá bom, gente? O cérebro é igual. Ó, o cérebro da mulher. Olha que coisa massa. Gente, é engraçado demais, é sério. O cérebro da mulher e o cérebro da pessoa homossexual tem a mesma coisa. A parte cinzenta é a mesma coisa. A manchete está falando da parte cinzenta, não do estímulo. Olha que coisa linda. Na verdade, essa matéria deveria ser diferente. Ciência prova que o homem sendo estimulado com mulher, ele desenvolve estímulos com mulher. Devia ser diferente. Porque ele falando isso, ele iria honrar uma mulher, uma estudiosa, ela partiu já partiu, né? Uma estudiosa de Torá, que ela foi uma das principais que descobriram uma coisa chamada neuroplasticidade, ou plasticidade neural. Ela descobriu que o cérebro do ser humano, ele pode ser estimulado de todas as formas, e que todo o cérebro nasce zerado. E que o cérebro, ele é construído, os estímulos nele é construído. E se existe uma parte do cérebro da sexualidade, ele também é desenvolvido. E o nome disso é neuroplasticidade, ou plasticidade neural. E isso a PUC já estudava e está aí, desvendando a plasticidade neural. E foi ela uma das pesquisadoras no mundo que descobriu, tá certo? E ela fez estudos, está aqui, ó, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, também tem de Harvard. Ela estudou com um monte de gente, essa mulher partiu já, mas ela é extraordinária. Eu esqueci agora só o nome dela, gente, me perdoem. Muita coisa na minha cabeça, mas eu esqueci o nome dela, mas eu posso lhe dar depois o nome dela, tá certo? Ok, e eu queria mostrar para vocês que o mapa do desejo. Tudo isso daí são pontos erógenos, ou pontos tocáveis, ou pontos de estímulo no ser humano e na mulher. O que você estimular vai acontecer. Tem gente que, por exemplo, olha, rapaz, olha, repare só, eu tenho hipersensibilidade nos pés. Se eu topo, a galera sabe aí, se topar no meu pé, eu pulo no teto e furo o teto. Quer perder minha amizade? Quer ver o pastor com raiva de verdade se topar no meu pé? Ninguém pode topar no meu pé. Uma vez Dani, presta atenção nisso, uma vez Dani não sabia disso, eu estava com a minha mãe, eu deitado com a minha mãe, Dani veio por detrás, pegou no meu pé, sem querer, gente, eu perdoe, de verdade. Eu fiz assim, eu acertei um chute nela, que ela ficou tonta, Dani. Eu namorando com Dani, gente. Eu tenho hipersensibilidade, minha mãe também tinha. É hiper mesmo, eu não consigo nem andar no chão. O pessoal diz, o pastor é fresco, não consegue andar no chão. Não, é que é muita sensibilidade no pé, tá entendendo como é? E aí o que é que acontece? Às vezes, por exemplo, para tomar banho de rio, eu pego um tênis velho para entrar no rio, por causa das pedras, essas coisas. Eu tenho hipersensibilidade. Então, mas tem gente que diz assim, não, se pegar no meu pé... Ai, que delícia, né? Tem gente que é assim, eu já vi gente dizendo, meu irmão, quer me deixar doido, pegue no meu pé. Alguém já ouviu isso? Alguém sente isso? Ok. Então, o pé é um ponto de estímulo. Vocês estão comigo? Os olhos, tem gente que cheirou meus olhos, deu um cheiro no meu olho aqui. Aí vai. Pastor, é real? É real. Se topar, mexer, vai ter ponto erógeno. Vai estimular. Vai ter sim, porque tem nervos. Se tem nervos, tem ponta. É normal, é o corpo humano, irmão. Vocês estão comigo ou não? Gente, tem gente que desenvolve um jeito de ter orgasmo apanhando. São sadomasoquistas. Não, você não está entendendo isso. Eu não estou comparando homoafetivo com sadomasoquismo. Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que o cérebro cria. O cérebro, ele abre um gatilho para gerar o gozo. E tem pessoas que conseguiram fazer isso através da pancada. Vocês estão entendendo?
Porque tem pessoas que vão dizer assim, não, eu sou homoafetivo por quê? Porque eu só gosto de fazer daquele jeito. E eu estou tentando explicar que o gostar é desenvolvido. Se for estimulado, se tiver uma atração e uma empatia. Como aquela jornalista que teve uma empatia. Vocês estão comigo ou não? Amém mesmo ou não? Amém. Aqui é outro caso. O Willen, num dia desse, numa reunião aqui de membresia, ele mostrou um vídeo. Mas aqui eu estou mostrando para vocês. Veja, aqui são casos, essa moça ainda vive até hoje, ela. São mais de 30 casos, que foram crianças, principalmente na Índia, naquela região de lá, que foram abandonadas. Os pais abandonaram e deixaram se criar por animais. Eles desenvolveram a sexualidade do animal, a personalidade do animal e o jeito de andar como animal. Essa moça, ela hoje cuida dos animais do lugar que ela está hoje sendo cuidada, porque ela entende que os animais é que é a família dela. Ela não conseguiu ainda sair disso. Ela consegue falar hoje, ela desenvolveu a fala, tudo, mas não consegue se desvencilhar dos animais. Uma cadeia mental. Então, querido, veja, eu estou falando que foi construído uma identidade. Vocês estão comigo ainda? Foi construído uma identidade. Então, o cérebro, querido, ele é muito poderoso. Tá bom? E aqui é um movimento. Por exemplo, ali é um movimento, pode parecer brincadeira, mas eu estou falando de um processo de também já banguela. Tá? Não pense que é brincadeira que eu vou falar agora, não. Existem milhares de transgatos. Aquele rapaz transgato quer trocar de documento. Aquele rapaz está num programa, num talk show ali. Ele está falando em nome da comunidade de transgatos. E ele está dizendo ali, nós queremos ter direito. E ele quer trocar o documento. E ele está dizendo, se Beltrano é fluido, se Beltrano é isso, Beltrano é aquilo. Ele tem 360 e tantas já categorias. Por exemplo, na Alemanha tem 360 e tantas categorias. Por que não pode ter transgato? Eles se relacionam sexualmente como gatos, em comunidade. Pensam, cheiram, vivem como gato. Aqui, curioso caso de a mulher cavalo. Mas no IAE, que é tinha um programa lá de curiosidades, eu vi no IAE mostrando que existe uma comunidade de cerca de 3 milhões de pessoas que, agora, se não sei se foi Discovery, foi IAE, foi nos dois, que mostrava que existe, mas vocês podem pesquisar também, vocês vão ver, de pessoas que são da comunidade de cavalos. Não sei se alguém já viu isso, alguém já tinha visto essa reportagem, já tinha visto, no canal fechado passa muito, amém? Vocês viram? E são milhares de pessoas que compram essas roupas, são roupas caras, de couro de cavalo, aí eles entram numa baia, eles alugam uma fazenda, para ficar a noite toda numa fazenda, andando como cavalo. E eles têm essa sexualização deles, a forma deles, o jeito deles, a identidade deles, o jeito deles se relacionar, de ser comunidade, da roupa, de tudo isso daí. Gente, eu estou falando para vocês, é uma coisa que é um fenômeno, que quando começa um processo, ele começa como uma onda. Eu estou tentando explicar isso para vocês, é uma onda que começa a pegar, tá certo? Porque as pessoas estão se afastando de Deus e criando as suas próprias identidades. E está ficando cada vez pior. E aí o menino bota aqui, né, uma matéria que repercutiu muito, nasci gay. Depois de tudo isso que vocês viram aqui, uma capa muito bonita, uma capa legal, um rapaz maravilhoso. Eu não conheço ele, mas pela cara é maravilhoso esse rapaz aí, né? Então assim, você vê uma capa dessa, nasci gay. Nós já nascemos gay? Nós nascemos hétero, nós nascemos macho e fêmea, porque Deus criou macho e fêmea, a biologia empurraria a pessoa para isso. Na verdade, eu estou quase finalizando, na verdade, ninguém nasce. Pastor, mas aquela criança, o menino que nasceu molinho, ele já nasceu, se tinha, por exemplo, Barbie e Ken, se bem que Ken não é muita coisa assim, né? Vamos lá, um Barbie e um soldado de chumbo. Eu falo design, né? Porque quem já... Aí,
Quem é que a criança pegava? Sempre pegava a boneca. Pastor, meu primo, já de nascença, negócio de 8 meses, já corria para a boneca. Só queria a boneca. Não queria saber de futebol, só queria saber de pintura. Ele nasceu gay ou não nasceu? Não. Ele nasceu sinestésico, repare só. Ele nasceu sinestésico, mais sensível. A parte motora dele, ele não nasceu auditivo, tem pessoas que nascem mais auditivo, tem pessoas que nascem mais visuais e tem pessoas que nascem mais sinestésico. Ele nasceu sinestésico, mais sensível. Aí você vai entrar na questão de Freud, né? Oral, nasal, anal, oral, né? Aquelas fases. Então ele vai demorar mais tempo em algumas fases, e você tem que ter cuidado com isso, aí sim. E aí o que é que acontece? Ele também pode ter nascido associado com o perfil comportamental dele ao belo. Então ele pode nascer com, que é real, são 10, se não me falha a memória, são 10, são quantos? Os valores. A Helena estava aqui, né? Aquele lá, político, belo, está entendendo como é o perfil comportamental. Então, ele nasce com o perfil dele lá em cima no belo. Então, o shape do homem, em forma de design, é grotesco. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me entender? Em termos de design, o shape do homem é feio. Não é porque eu sou homem não que estou dizendo que é feio, não, é porque é feio mesmo. É grotesco. E o shape da mulher é bonito, é curvas, é liso, né? Só tem cabelo na cabeça, aquela coisa. Então, o shape da mulher é mais bonito. Então, para você que nasce com uma força para o belo e já é sinestésico, você corre para a boneca. Mas eu tenho um pai que não entende isso. Aí o pai diz: não, meu filho, para ser homem tem que jogar bola, vamos jogar bola. Aí começa a forçar o menino. Porque se não jogar bola não é homem. Se jogar bola não é homem. Ora, se eu não gosto de jogar bola, eu não sou homem. Se eu não sou homem, quem me recebe? Vocês estão comigo? Geralmente essas pessoas são mais românticas. Então elas não fazem sexo por força, por estímulos mais instintivos, mas por um contexto, por um romantismo. Não, vou pegar esse menino, aqui, é sua namorada agora. Aí o outro cara chega, meu filho mesmo chega do colégio e diz que tem 2 namoradas. Aí o pai fica assim, se sentindo, estou com uma florzinha do lado. Estou dizendo que está certo não. Cadê sua namorada? Aqui é sua namorada, vá, pegue ela para dançar. Só que o menino fica... Então eu não gosto de mulher. Não. Às vezes alguns pais de antigamente, vai agora no motel, vamos no cabaré, faça aí com ela. Ele não consegue ativar. Ele fica constrangido, inclusive, não consegue nem ter ereção. Porque ficou constrangido, porque ele precisa de um envolvimento. Ele é um outro tipo de pessoa, ele foi construído com uma personalidade diferente. Vocês estão entendendo isso? E aí a sociedade vai empurrando já desde casa, sem saber e sem querer. Então você é gay. Se você não é isso, você é gay. Se não é isso, você é gay. Ele vai procurar ser aceito. Mas se você tem um pai que entende o que eu estou falando, e compreende o que eu estou dizendo, de pequeno, isso não é ensinado. A ideologia de gênero não ensina desse jeito. É por isso que eu queria ter esse tempo, para criar esse material, gerar esse material. Você chama para perto. Começa a levar aquele jovem para as belas artes. Começa a ensinar aquele jovem as cores, design, carro, coisas que ele possa construir, massa, e isso, aquilo. E o pai do lado de perto: eu tenho orgulho de você. Não, existem muitos homens como você que gostam disso. Por exemplo, tem um Picasso. Picasso, irmão, pelo contrário, tinha mulher mais do que deveria. E era um homem sensível. Ser sensível não quer dizer que você é gay. Quer dizer que Deus lhe deu uma sensibilidade. Vocês estão comigo ou não, amados? Então é isso que nós precisamos entender, que as pessoas não nascem gay. E aí eu queria finalizar mostrando para vocês um dado. Tragédia silenciosa, Jus Brasil. Esse site aqui não é crente, tá?
Isso é que você pode colocar, vai estar no É o País, em espanhol. Vai estar até no G1, saiu também, e eu trouxe a Veja também. Para vocês entenderem que não tem nada de direita e esquerda aqui, é real, fato. Mas as pessoas não divulgam. Tragédia silenciosa. Pesquisa revela a epidemia de suicídios entre transgêneros. Você sabe o que é um transgênero, não sabe? Quem não sabe, eu vou explicar. É alguém que era homem, fez a reversão de sexo, tirou o pênis, o falo, seja lá como for, o órgão genital masculino, e transformou numa vagina. Só que para fazer isso, deixa eu ler aqui essa outra matéria, a destransição, o caso dos arrependidos que fizeram mudança de sexo, certo? Só que isso aqui precisa ser estudado. Isso precisa ser estudado. Por quê? Para uma pessoa fazer uma mudança de sexo pelo SUS, a pessoa passa por um longo caminho em uma junta médica. Ele passa por psicólogos, passa por psiquiatras, passa por endócrino, passa por médicos, que no final eles vão dizer, de fato, é uma mulher no corpo de um homem. E essas pessoas, depois de um laudo, elas dizem assim, de especialistas da área, você de fato é uma mulher no corpo de um homem. Então, se você fizer essa cirurgia, você vai ser feliz. Se você fizer essa cirurgia, vai ser feliz. E a pessoa faz, depois comete suicídio. Se a única trava para a pessoa ser feliz completamente era um órgão sexual que Deus colocou, uma junta de especialistas que estão condicionando a humanidade, com todos os parâmetros médicos, que para chegar na mão dele, esses parâmetros, teve que ter congressos, reuniões, para taxar a pessoa. E no final o resultado está sendo esse, uma epidemia de pessoas, que no final que fizeram não era o que era, então tem uma coisa de errado. Então talvez não seja a igreja. Vocês estão conseguindo entender, gente? Aqui ou não? Eu estou tentando trazer para vocês, e começar a dizer para vocês que não. A gente não pode apoiar o que está dando errado. A gente não pode, para ficar bem na fita, dizer que está certo e que está errado, porque nós amamos alguém. Meu irmão, eu amo Joãozinho, que é homoafetivo. Amo ele, mas Joãozinho, veja, você precisa escutar algumas outras histórias. Eu respeito você, eu amo você, Pedrinho, eu amo você, Mariazinha, mas deixa eu dizer uma coisa, a verdade não é esse o todo que estão lhe apresentando. E talvez você possa estar cavando um buraco para você lá na frente se arrepender. Então, queridos, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, para sempre, ela é a verdade. E é isso mesmo, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E aqui é um alerta que no final eu faço, como eu disse a vocês, já finalizando, pai, seja pai, mãe, seja mãe. Pastor, eu não tenho esse entendimento, eu não compreendia isso, eu vou me condenar hoje. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é isso. Não é resultado somente de você, há uma sociedade, há uma influência do diabo, há muita coisa no meio. Então não é momento para se condenar diante de uma palavra dessa que eu estou dando aqui. É apenas um momento para que você que também está aqui, você possa também estar passando por isso. Eu não sei se tem alguma pessoa que está aqui hoje passando por isso, que diz assim, poxa, eu estou com dúvidas sobre isso. É um momento de não se condenar, é um momento de buscar o Espírito de Deus, buscar a clareza do Espírito e pedir para que o Espírito Santo lhe ajude e lhe revele. Mas você não achar que é normal, não é normal. O normal é a palavra, Deus criou homem e mulher para coabitarem como homens e mulheres. E Deus, ele disse que a heterossexualidade é que é o certo. Tá certo? Então, eu amo vocês. Eu espero que vocês possam ter sido abençoados. Nesse momento em que está finalizando a gravação, eu quero dizer para vocês que sejam muito abençoados. E que a saída mesmo é orar, chamar a palavra de Deus e poder lavar vocês, como disse a palavra do Senhor. Tá bom?